É tempo de avançar. O que paramos, precisamos continuar. O que perdemos, precisamos recuperar. Precisamos continuar pregando o Evangelho, que é um mundo que, se antes estava perdido, agora ele está completamente sem esperança. As pessoas agora estão sedentas de Deus. As pessoas elas não têm mais nenhum tipo de esperança nesse mundo. Elas querem, de fato, algo que dê a elas a certeza de uma vida feliz, eterna com o Senhor. E nós temos essa missão. E aí eu peguei aqui uma mensagem que eu já preguei há muito tempo aqui na igreja, dei uma revisada nela, e eu pensei sobre a experiência de Gideão, quando ele enfrentou os midianitas. Foi uma experiência muito interessante que Gideão, que foi levantado pelo Senhor como um dos juízes de Israel, numa época em que os reis, em que os profetas, eles deram lugar a um tempo, os líderes como Moisés, Josué, eles deram uma brecha para que Deus agora, com o seu povo na terra prometida, o Senhor pudesse dirigir Ele mesmo o seu povo. Por isso que Moisés subiu o monte, recebeu as tábuas da lei, o Senhor vai e introduz o povo na terra prometida, e ali o plano do Senhor era dirigir o seu povo através da sua lei, das suas leis, através da sua palavra. E aí então ele levantou juízes para julgar as pessoas conforme a palavra do Senhor. Mas as pessoas, evidentemente, depois de Gideão, depois de Débora, depois de todos os juízes, eles pediram um rei. E aí então que veio o rei Saul, depois Davi, depois Salomão, depois do tempo o reino se divide, e então vem a Babilônia, e aí você já conhece a história. Mas nós estamos aqui na época dos juízes, quando Deus levantou um homem como Gideão, para obedecer a palavra do Senhor, para dirigir Israel conforme a voz do Senhor. E ele enfrenta uma situação que nós deveríamos aprender algumas coisas aqui. Diz a palavra do Senhor que na noite em que Gideão foi buscar o Senhor disse para ele: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Entregar quem? O exército midianita. E essa era a ordem do Senhor, uma ordem de que o povo dele teria vitórias, que o povo dele agora estava na terra prometida que Deus havia de dar, e nenhum exército poderia tomar as terras que o Senhor havia dado. E aí então, Gideão se viu numa situação quase que impossível, como hoje nós encaramos alguns problemas na nossa vida. Olha a situação: os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Imagina, era um exército tremendo. E o que Deus disse para Gideão? Deus disse para Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Qual foi a situação que se mostrou ali naquele momento? É que quando Gideão ele convocou Israel,
todas as tribos, apresentaram-se para a batalha 32 mil soldados. E o Senhor olhou aquilo e disse: não, espera aí, essa experiência que eu quero que o meu povo tenha é uma experiência de poder sobrenatural. Eu não quero que as pessoas, os soldados, o meu povo, pense que é a inteligência dele, a força dele, as estratégias militares deles é que venceram os midianitas, os amalequitas e todos aqueles homens. Então o Senhor pediu para que ele reunisse o povo e dissesse para que os medrosos, aqueles que estavam com medo, eles fossem embora. E, surpreendentemente, você às vezes vê algumas cenas de filmes, né, quando todos dizem: não, vamos estar com você. Não, 22 mil foram embora. Deixaram, se acovardaram. E aí então, o Senhor olha para aquele restante e diz: não, espera aí, eu quero saber mesmo se esse povo, desses 10 mil que sobraram, são mesmo os que eu quero usar para mostrar o meu poder ao meu povo. E aí então ele diz, havia um riacho, e aí ele diz: manda esse povo beber água. E aí então, quando eles foram beber água, aconteceu uma coisa diferente, que dividiu aqueles 10 mil em dois grupos. 9.700 estavam tão sedentos, tão desleixados, tão relaxados, que largaram as suas armas, pegaram e beberam aquela água e se fartaram. Mas 300 não, 300 ainda em lança em punho, escudo em punho, vão, abaixam-se e trazendo a água à mão, lambem a água como se um cachorro, com os olhos voltados no horizonte, como que mostrando um preparo, uma vigilância, uma atenção. E aí o Senhor disse assim: manda os 9.700 embora também, e com esses 300 eu vou dar a vitória a você. Essa é uma matemática que a gente fica assim pensando, né? Como é que pode, gente? Se 32 mil já era muito complicado para vencer cerca de 120 mil pessoas, 120 mil soldados experientes, então como que 300 agora poderiam fazer isso? É uma margem de soldados para um soldado do povo de Deus muito grande. Antes dos 32 mil, era cerca de 3 ou 4 soldados midianitas, amalequitas, para um israelita. Agora não, com a matemática de Deus, nós temos agora 400 inimigos para um. Realmente, irmãos, 31.700 homens a menos. Só que isso aqui, irmãos, nos remete a uma coisa que nós devemos pensar, a fim de tomarmos uma decisão de pararmos de viver uma vida religiosa e vivermos uma vida espiritual. Parar de vivermos um relacionamento com o Senhor como um relacionamento frio, um relacionamento de obrigação, para um relacionamento devotado, de entrega, de comunhão, de intimidade com o Senhor, de experiências com o Senhor. Era isso que Deus queria que Gideão experimentasse. Por isso que não é exagero dizer que todos nós, em uma menor escala ou até numa maior escala, podemos ter experiências com o Senhor no nosso relacionamento com Ele. A grande frustração que temos é que muitos de nós, talvez 31.700 de nós, só pensam no relacionamento com Deus
para obter alguma coisa dele, para requerer alguma coisa dele, para poder ele abrir a porta de algum emprego, para ele curar alguma enfermidade. Para ele, parece que nós queremos mais usar a Deus do que sermos usados por ele. Então essa experiência de Gideão é fantástica, porque é como o Senhor tirasse todas as possibilidades, tirasse toda a força daquele exército dele e dissesse: não, a força de vocês é a minha. Quem vai lutar por vocês não são vocês, sou eu que vou lutar através de vocês. E eu vejo que nos nossos relacionamentos com o Senhor, nós não buscamos amar o Senhor. Nossas orações são orações mais de pedidos do que de adoração. Quanto tempo você leva na sua oração glorificando o nome de Deus? Porque a glorificação do nome de Deus não é você ficar berrando num culto, gritando alto para todo mundo ouvir que você está adorando a Deus. Não, isso não é adoração. Adoração é você elogiar a Deus, é falar o quanto Ele é belo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto você está feliz na presença de Deus, é dizer para Ele o quão belo Ele é, o quão é maravilhoso a experiência que você tem com Ele. Isso é adoração ao Senhor, é parar a adoração e começar a cantar um hino para Ele. É poder se alegrar e chorar na presença dEle. Sim, isso é adoração. Agora a gente já começa a orar: pai, eu preciso disso, Senhor, eu estou passando por isso. E pedir. É constrangedor dizer isso, mas Deus já te deu algo tão importante, que não há nada que você possa pedir ou necessitar que seja maior do que Ele já te deu. Ele já te deu a vida eterna. Quem não tem ainda a vida eterna, ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, as portas ainda estão abertas. Jesus ainda está de mãos estendidas. E eu vejo, irmãos, que nós temos sonhos em nossa vida. É interessante que esses sonhos, eles precisam ser modelados pela palavra de Deus. Os nossos desejos, aquilo que a gente quer, está muito focado nas nossas necessidades. Mas olhando pelo aspecto de que Deus quer nos usar como Ele usou Gideão, e usar de uma forma extraordinária e maravilhosa, então seria interessante a gente pensar como que Deus poderia nos usar para o louvor da glória dEle? Para o que Ele quer fazer através de nós, no sentido da maior missão que nós estamos envolvidos. Por que nós somos igreja? Por que nós existimos como povo de Deus? Porque Deus se enveredou por uma missão de salvar a humanidade. Mesmo os homens não merecendo. A palavra de Deus, João registrou lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus quer nos usar. E às vezes nós ficamos tão confusos, porque nós olhamos muito o que queremos nesse pouco tempo que vamos existir aqui. Não, a sua vida, ela não é só essa vida aqui na terra. Me parece que a compreensão que nós temos da morte nos faz entender que nós só temos essa vida, que toda a nossa eternidade é o tempo em que nós nascemos e morremos, mas não é verdade. Porque quando você vai ver Deus lá criando o homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele cria o homem do pó da terra e depois Ele tira dele, presta atenção nisso, dele, o fôlego da vida, que é o Espírito que Ele nos concede.
nossos espíritos saíram de Deus. Eles foram construídos e pensados por Deus. E foi essa vida que deu vida àquele boneco, que deu vida àquele corpo. A vida que você tem não é o tempo que o seu corpo vai durar aqui nesse mundo. Não, a vida que você tem é vida eterna. Se você vai vivê-la longe de Deus na eternidade ou perto de Deus, é algo que só você pode decidir. Nem Deus pode te obrigar a viver na eternidade com Ele. Então você precisa entender isso. A sua vida, ela é eterna. Nós não somos um corpo com um espírito. Nós somos um espírito que possui um corpo. O corpo acaba, e aí Salomão vai dizer de boca bem cheia: o pó volte ao pó, e o espírito volte a Deus que o deu. Eu não estou falando só com corpos, eu estou falando com almas viventes. O que nós lemos lá em Gênesis? Criou Deus o homem do pó da terra, corpo, soprou nele o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Só que essa alma vivente, por ter se afastado de Deus, só pensa no corpo. Os sonhos dele são só para o corpo. E nós temos que entender que Deus quer nos usar para a glória dele. Foi para isso que ele nos criou, para adorá-lo. Deus chegava lá no jardim e conversava com Adão e Eva. Imagina Deus chegando, ou a manifestação da presença de Deus chegando lá no jardim. E aí então Adão e Eva se curvando diante dele: ó Senhor, meu amado. E aí então começa aquele diálogo: e aí, o que vocês estão achando da minha terra que eu fiz para vocês? Pois é, Senhor, esses cabritos pulam muito, né? Mas eles são assim mesmo, né? E pai, esses bichos que ficam, não, são peixes, você pode ir lá. Essa era o relacionamento, ou que nós entendemos que possa ter sido o relacionamento dos seres humanos com Deus ali, até que o homem resolveu, decidido, usando. Como isso magoou o coração de Deus, se é que nós podemos falar assim? Usando um presente que Deus deu ao homem, o livre-arbítrio, o homem resolve recusar, ser ingrato e começar a pensar pequeno. Começou a pensar de forma temporal, começou a pensar nos seus sonhos, nos seus desejos, e aí o homem se afasta de Deus. Desde então, Deus tem feito isso, tem salvado pessoas para poder serem usadas para salvar outras pessoas. Não há outra razão de nós estarmos reunidos aqui como igreja, ouviu, irmãos? Não há outra razão de nós existirmos como povo de Deus, senão sermos usados. Deus tem sonhos para nós. Deus quer usar você, onde você está. Deus quer usar esta igreja. E esta igreja está nesta assembleia falando exatamente disso, sobre tudo que nós fizemos no ano passado. E como nós realizamos coisas, mas podíamos ter realizado muito mais se os membros deste corpo sonhassem mais alto com aquilo que esta igreja poderia realizar mais. O que esta igreja podia fazer mais? Se você ficar preocupado só com o seu umbigo, com o seu trabalho, com seus estudos, com a sua carreira, você não está sendo aquilo que Deus quer que você seja. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo. O fato de você estar aqui ouvindo essa mensagem, ou através das redes sociais e da rádio, ouvindo essa mensagem, é prova da misericórdia e da bondade do Senhor. É como se o Senhor lá no exército dele, no povo dele, no passado, ele usava
os profetas para falar, e o povo não ouvia. E o Senhor usava os profetas, dizendo: olha, eu quero usar vocês, eu quero fazer de vocês uma bênção. E o povo não ouvia. Assim mesmo tem sido hoje. Muitos não têm ouvido que Deus quer plantar sonhos no seu coração, mas os sonhos que tenham a ver com o sonho dele. Porque o sonho do Senhor não está apequenado a esse mundo. Por isso que ele fez um planeta Terra uma areiazinha no meio de toda essa complexidade do universo. Talvez é para a gente pensar sobre isso. Ele tem planos para você, meu irmão, mas planos para você com relação à vontade dele, no plano de salvar esse mundo. O que você tem sonhado para esta igreja? O que você tem pensado como corpo de Cristo? Porque os seus sonhos, você pensa nele todo instante. Talvez você fale assim: ah, pastor, eu sou tão pequenininho. Ah, eu sou tão fraquinho. Ah, eu não tenho quase nada. Mas essa história de Gideão não te impressiona, não? 32 mil para 300? O Senhor quer mostrar algo para nós. É o pouquinho mesmo que eu quero. Por isso Deus é um especialista em fazer muito com pouco. Quer ver como é que ele é um especialista para fazer muito com pouco? Ele precisou apenas de uma palavra para criar todas as coisas. Ele disse: haja isso, haja o universo, haja os planetas, cada um maior do que o outro, haja isso, haja aquilo. Vai ler o livro de Gênesis. Haja poder da palavra de Deus. Pá, pá. E as coisas foram acontecendo. Então ele faz tudo apenas com a palavra. Ele usou apenas argila para criar o homem. Eu fico pensando nisso. Por que ele não usou folhas, não usou madeira, não usou metal, não usou ouro? Por que ele usou? Por que ele não usou? Se hoje as pessoas nos assaltam por causa de um celular, imagina se nós fôssemos feitos de ouro, né? Por que ele não usou isso? Por que ele usou o barro? Ele usou o barro, a argila, para criar você. Olha como é que ele pega coisas pequenas para coisas grandes. Ele precisou só de uma costela para fazer a mulher. Tantas partes do corpo, vou pegar só uma costelinha aqui e vou fazer a mulher. Ele fez a arca apenas com um carpinteiro. Esse é o Deus maravilhoso. Ele inspirou Davi a usar apenas uma pequena pedra. E Davi foi para cima daquele Golias, porque ele insultava o Senhor dos exércitos. Ele precisou só de 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Ele é um especialista em usar pequenas coisas. Talvez Deus não tenha feito muito através de você, porque você não tem apresentado o seu pouco para Ele. Você tem negado a Ele até o pouco que você tem. Se você disser assim: Senhor, toma o meu pouco, há muito mais da manifestação da glória de Deus para acontecer na sua vida. Você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Por causa do pouco. Deus, Ele gosta do pouco. Então, quais as lições que Gideão nos dá? Eu queria que você anotasse essas lições. São lições importantes que você pode anotar aí até no seu celular, mas cuidado para não ficar olhando o WhatsApp. Sempre é bom o lembrete, né? Quais lições? Vamos lá? Primeiro, não fique com a glória que é de Deus. Dê toda a glória a Deus.
Não fique pensando que o que você sabe ou o que você tem é fruto da sua inteligência, porque não é. Tudo que você é, todos os átomos que compõem o seu corpo, foi Deus que pensou em tudo. Ele deve receber toda a glória. Lá em Juízes 7:2 diz assim: e o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Eu não sei se Gideão nessa hora riu: Senhor, mas olha a multidão, e eu só tenho 32 mil. Não, você tem gente demais. Tem muita gente no meio do meu povo que é covarde. Tem muita gente no meu povo que são despreparados. Eu vou dispensar esse povo todo e vou usar só aqueles que têm um coração disposto para mim. Um coração disposto a mim. Então não fique com a glória que é de Deus. Dê toda a glória ao Senhor. Lá em Isaías, capítulo 42, verso 8, diz assim: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Se você se glorifica, você comete o pecado de idolatria. Se você se glorifica, você não está reconhecendo, Senhor, nós somos pecadores. Outra coisa que nós aprendemos com Gideão é ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Deus tem falado ao coração nosso e por muitas vezes. É impressionante como haverá pessoas que vão chegar diante do Senhor e o Senhor vai mostrar para ele: rapaz, eu disse o que eu queria fazer com você 489 vezes. Eu falei com você através de uma música que te emocionou, mas você pensou que era só emoção. Eu usei profetas, eu usei pregadores, eu usei testemunhos, eu usei experiência, eu usei situações para falar com você, mas você não estava disposto a ouvir a minha voz. Você achava que aquilo ali era coisa do acaso. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Diz assim, Juízes 6, 36 a 40, uma experiência muito interessante, que soma muito a nossa vida. Diz assim: Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar a lã seca e o orvalho coberto, e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Gideão foi muito ousado. Gideão podia ser até ousado, porque embora sendo pecador como nós, ele era uma pessoa muito consagrada. O Senhor foi buscá-lo para ele ser juiz de Israel. Convocou: olha, eu estou escolhendo você para libertar Israel dos midianitas. E ele queria uma prova do Senhor, e o Senhor provou para ele. Só que na época de Gideão, Jesus ainda não tinha vindo, não tinha morrido na cruz e não tinha ressuscitado dentre os mortos. Nós somos a geração que já sabemos disso. Jesus morreu e ressuscitou, que é melhor e maior do que qualquer lã que se torne seca diante do orvalho, que o Senhor deu lá as experiências para Gideão.
Você concorda comigo? Então dê uma salva de palmas para isso. A morte de Jesus foi muito maior, muito maior. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Talvez nós não estejamos tendo sonhos de Deus, para a obra de Deus, para a missão de Deus, para o que Deus quer fazer através desta igreja, porque nós ficamos com a glória para nós. Talvez nós não estejamos tendo sonhos para a igreja, para o corpo de Cristo, porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E lá na transfiguração aconteceu o seguinte: a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: este é o meu filho amado, ouçam-no. Pare de ouvir pessoas no lugar de ouvir Deus. Pare de ouvir teorias em vez das sagradas escrituras. Não, nós não somos um povo que nos guiamos pela ciência. Nós somos um povo que nos guiamos pela fé em Jesus Cristo. É diferente. Essa pandemia colocou a ciência no lugar que ela sempre quis estar. Nesta pandemia, a ciência se colocou como Deus das pessoas. Não, mas nós somos o povo espiritual, a nação santa, o povo adquirido, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós enxergamos o que os outros não enxergam. Quantos aqui podem enxergar pela fé o céu? Levante a mão. Quantos podem? Pois é, isso é espiritual. Tem nada a ver com científico. Isso é fé. Outra lição: seja corajoso para liberar o que não está funcionando ou não vai funcionar. Pare de ficar insistindo na sua vida com coisas que está te atrapalhando de você ser um instrumento vivo na mão de Deus. Lance fora. Deixe passar. Pare de ser teimoso. Não, Gideão, ele fez o seguinte: Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas. Imagina 32 mil pessoas. E Gideão, naquela experiência toda, ele vai e fala assim: não, pode ir 30.700, pode voltar para as tendas. Imagina aquele exército todo voltando para as tendas e Gideão com os 300 indo para o vale. Mas sabe o que Gideão estava pensando naquele momento? Eu imagino, eu penso que ele possa ter pensado naquele momento que aquele povo todo, nossa, você acha que ele estava pensando assim: nossa, esse povo ia me ajudar tanto nessa batalha? Você acha? Você acha que ele estava pensando assim: nossa, 300, nossa, 31.700, né? São 32 mil, né? 31.700. Não, sabe o que ele estava pensando? Na lã. Ele estava pensando na lã. Quando o Senhor provou para ele que ia usá-lo para vencer os midianitas. Irmão, tem que liberar as coisas que estão impedindo de você acreditar. Há coisas que estão te amarrando. São convicções pífias.
São argumentos humanos. Eles não se sustentam diante da palavra do Senhor. E por último, o remédio para o medo é ter convicção da vontade de Deus. É outra lição que nós aprendemos com Gideão. Você acha que ele não, quando ele foi enfrentar aquele mais de 120 mil homens, e ele vai enfrentar, você acha que o coração dele estava como? O temor, o medo, ele é humano, mas a convicção de que Deus está conosco tem que superar o medo. As pessoas às vezes querem achar que Deus vai dar a elas a coragem. Não, a coragem é nós que temos que ter. Que Deus vai tirar delas os pecados. Não, quem tem que se libertar dos pecados somos nós. Nós ficamos colocando muito peso nas costas de Deus. Não, nós temos que liberar as coisas, ter a coragem. E o medo nós vamos vencê-lo na convicção de que estamos fazendo a vontade do Senhor. Lá em Juízes 7, 10 e 11 diz assim: se você está com medo de atacá-los, isso é Deus falando para Gideão. Se você está com, talvez quando Deus viu que Gideão olhou, o quê? É isso tudo aqui, de perder de vista. Aí o Senhor fala para ele assim: se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Sabe o que aconteceu lá? Eles ficaram lá ouvindo os soldados. O soldado, rapaz, eu tive um sonho. Rapaz, eu tive um sonho que umas coisas vinham caindo entre nós e no nosso acampamento. É Gideão, é Gideão. Deus colocou o pavor no coração dos medianitas e dos amalequitas. Deus colocou pavor no coração deles só de ouvir o nome de Gideão. Quem era Gideão há pouco tempo atrás não era ninguém. Mas o Senhor fez isso. E aí então foi assim, com o pavor dos amalequitas, dos midianitas, que Deus fez com que 300 homens, divididos em 3 grupos de 100, cercando o acampamento, quebrando tigelas, tocando buzinas, naquele vale, fazendo um barulho, todo mundo saiu correndo, é Gideão, é Gideão, é Gideão, e começaram a brigar um com o outro no meio daquela escuridão, e se mataram todos foram mortos. Seja menos egoísta. Olhe para a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo. Ele deu a vida dele para estabelecer a igreja. Pare de olhar para os seus sonhos e comece a sonhar. Quem sabe essa noite você pode fazer a seguinte oração: Senhor, eu sei que é pouco, mas é tudo que eu tenho. É isso que Ele quer ouvir. Ele só quer ouvir essa oração de você. Ele não quer dizer, não, pai, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, pode contar comigo. Não, ele não quer palavras ufanistas. Ele quer quebrantamento. Ele quer humilhação. Por isso que ele disse lá assim: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deixe o especialista fazer muito com o seu pouco. Deixa. Sonhe os sonhos que Deus quer para a missão que Ele entregou Jesus para morrer. Ouviu? Pare de ficar pensando só nos seus sonhos. Pense na obra do Senhor. Pense nos sonhos que o Senhor tem para sonhar através de você, porque é tempo de avançar. É tempo de avançar.